Olha isso, pessoal. Toda vez que eu clico pra reproduzir um vídeo começa a dar erro. Ó. Toda vez que eu clico em uma mídia, ai, travou, não consigo abrir de novo. O produto não é um produto final. Se o cliente tem que chegar, instalar o sistema operacional, no meu caso nem veio o sistema operacional instalado, e tem que fazer toda essa gambiarra para o negócio funcionar, na minha humilde opinião tá errado. Ó. Tela azul no aplicativo. Recentemente eu tive uma experiência completamente negativa com a Positivo, uma marca brasileira que fabrica notebooks. Me deixou até um pouco revoltado. Pois é, a questão é que eles se comprometeram com resolver essa questão. E me chamaram para ir na fábrica deles. Perguntei para vocês o que vocês acharam e vocês falaram, vai, pode ir. Bom, eu fui. E a experiência, meus amigos, foi inacreditável. No final, até mesmo peguei um jacaré na mão e acabei largando ele num barco cheio de pessoas. Mas vamos voltar do começo e vamos ver se realmente vale a pena você comprar um produto da Positivo ou se é uma roubada absoluta. Na sinceridade, que esse vídeo aqui não é pago, eu vou falar a verdade pra vocês. Pois é, nos últimos meses a gente se surpreendeu muito com a Positivo aqui do Brasil. Você não sabe, a Positivo é uma marca brasileira. Hoje até se chama Positivo Tecnologia, porque ela não faz só computador, ela faz tudo de tecnologia, né? Desde máquina de cartão, computador, notebook, até celular, eles também fabricam. Só que daí a Positivo lançou, há um tempo atrás, o Positivo Vision R15, baita notebook, todo mundo gostou demais, surpreendeu o mercado e tudo mais. Ele tinha alguns defeitos e conforme a gente foi falando os defeitos que ele tinha, a Positivo começou a arrumar esses defeitos. Pois é, impressionante, coisa que a gente nunca viu aqui no mercado, né? Bom, primeiro que quando você comprava aquele notebook, inicialmente você podia fazer upgrade de memória RAM porque dava para abrir, mas se você fizesse upgrade você perdia a garantia. Aí a Positivo viu que tava todo mundo reclamando disso, ela foi lá e alterou a política de garantia, permitindo que todo mundo fizesse upgrade, todo mundo ficou muito feliz. O notebook também tinha outro problema, você não conseguia configurar a quantidade de VRAM da placa de vídeo integrada dele. A Positivo viu lá, viu os vídeos, viu os comentários e colocou essa opção, impressionante. Recentemente a Positivo atualizou esse notebook para uma versão Positivo Vision R15M, a diferença é que ele tinha uma mini tela. Bom, eu comprei e como vocês viram nos dois vídeos que eu fiz dele, eu não tive uma boa experiência. O notebook chegou realmente com defeito aqui para casa, né? Ele tinha alguns problemas ali, tanto em questão do software dele, como outros problemas que apresentaram, como eu nem mesmo consegui reproduzir vídeo nele, né? E a Positivo parou a venda do notebook, eu já falei isso para vocês em outro vídeo, suspendeu a venda depois que viu nossos vídeos para consertar esse problema. E me chamou para ir verificar a fábrica deles em Manaus. Eu perguntei pra vocês o que vocês achariam disso, né? O que vocês achavam disso. Vocês falaram, tem que ir pra ver. Eu fui. E meus amigos, eu fiquei impressionado. Fala aí, galera, como é que vocês estão aqui? É o Lip, tudo certo com vocês? Bom, vamos começar do começo então, tá? Saí de casa, peguei um carro, fui até o aeroporto, subi no avião, 4 horas de voo e desci em Manaus, capital do estado do Amazonas. Se você não sabe, a Zona Franca de Manaus é uma zona que tem uma isenção fiscal e um incentivo fiscal para que as empresas fabriquem lá. Por isso que todas as fábricas, aí, a maioria, né, das fábricas do Brasil ficam em Manaus, principalmente tecnologia, né? E, bom, vamos conhecer as fábricas da Positivo. Por que fábricas? Porque são duas, especificamente. Tem uma que se chama Borelli e a outra que se chama Positivo. A Borelli é a fábrica da Positivo de placas. Ela fabrica todo tipo de placa que você pode imaginar. E a Positivo é a que fabrica todo o resto. Pra você ter noção, um notebook como esse aqui, o Vaio, é fabricado pela Positivo, mas ele é supervisionado pela Vaio do Japão, tá? Então assim, ele é fabricado no Brasil, mas não é uma marca brasileira, é uma marca japonesa, tá? Só é fabricado na fábrica da Positivo mesmo. Ele precisa de um controle de qualidade muito grande, então você precisa ter maquinário pesado. Vamos lá, esse vídeo aqui não é pago, mas eu fiquei impressionado com o que eu vi lá. E eu vou mostrar tudo pra vocês, e aí vocês vão me dizer no final das contas o que acontece. Inclusive a gente viu o que era o problema do Positivo Vision R15M. A gente conseguiu ver o que era o problema, vocês vão entender o que aconteceu, vocês vão entender como que eles resolveram isso. E eu quero mostrar tudo pra vocês e no final você me diz se vale ou não a pena comprar um Positivo. Aí você que vai me dizer. E a primeira coisa que a gente viu foi o processo de montagem de um Positivo, inclusive, do Positivo Vision i15. É uma versão nova do R15, né? R seria de Ryzen, o I de Intel, então seria uma versão com Intel do Vision que a gente já conhece, né? O Vision i15 com Intel, que está sendo lançado agora, estava lá na linha de produção. Então todo dia tem um certo horário. De tal hora até tal hora vai fabricar o i15, de tal hora até tal hora o Vaio FE16, depois, sei lá, das 13 às 15 vai fabricar o R15M.
Então, cada horário ali tá a fabricação de um notebook diferente. E aí tem uma linha de montagem completa com várias pessoas lado a lado e cada pessoa tem uma função. E ela tem 40 segundos para executar essa função. Então, por exemplo, o notebook começa literalmente do nada. Chega uma carcaça de plástico pronta e também a tela pronta. Por que a tela chega pronta? A Positivo não fabrica a tela aqui no Brasil. Ela fabrica a placa, ela fabrica, enfim, tudo ela coloca lá, até mesmo a bateria. Mas a tela não. Tem um motivo para isso, tá? Basicamente, para você fabricar uma tela, um LCD, como esse aqui que vocês estão vendo aqui, você fabrica com robô. Simplesmente robô. Pois é, não usa humanos para fabricar. Tudo isso aqui é um processo robótico. Inclusive, as fábricas da China que fabricam LCD, elas são apagadas, elas não têm nem luz, né? A própria TCL, por exemplo, que é uma gigante de televisão, já demonstrou que as suas fábricas na China hoje são totalmente com luz apagada. Elas basicamente ligam a fábrica, apagam a luz e deixam lá dentro trabalhando, que os robôs trabalham sozinhos. Logo, isso não gera emprego. Se não gera emprego, aí o Brasil não dá incentivo fiscal para que seja fabricado aqui. Então, para você fabricar uma tela aqui, sai muito mais caro do que você fabricar na China e importar. O motivo disso, como eu falei, é muito simples, não gera emprego. Como não gera emprego, manda lá para os chineses, eles fabricam com o robô deles e mandam para a gente. É por isso que o Brasil dá incentivo fiscal para mão de obra e não para aquilo que é robotizado, né? Então a fábrica pega lá a tela pronta, a carcaça pronta, e aí vai para a primeira pessoa que está na linha de montagem. Ela precisa primeiro encaixar uma placa ali no notebook. Ela encaixa a placa, coloca um conector, e essa placa com o conector já tudo encaixado ali na base do notebook segue para outra pessoa. A outra pessoa vê ali no computador em cima, na telinha, o que ela tem que fazer. Ela tem que colocar ali mais um conector. Ela coloca o conector, manda para outra pessoa. Essa outra pessoa tem que apertar ali um parafusinho. Ela aperta o parafuso. Na verdade, parafuso elas não apertam não. Já vou mostrar pra vocês quem que aperta o parafuso. Mas ela tem que colocar outra coisinha, manda pra outra pessoa. Até que chega em alguém que vai ter que colocar a tela. Ela encaixa a tela, manda pra outra pessoa. Essa outra pessoa vai encaixar a memória RAM. Ela lê a memória RAM com um QR Code ali e encaixa no notebook. Esse QR Code é pra ver que aquela memória RAM é pra aquele notebook. Cada QR Code é pra um aparelho diferente. Se ela lê a memória RAM e a memória RAM não for certa para aquele aparelho que ela está montando, o computador vai barrar, ela não vai conseguir colocar aquilo lá. Então é tudo um sistema integrado, né? Depois que passou por vários desses processos e o computador está com a placa completamente montada ali no plate, ele entra dentro desse robozinho aí. Aí sim é um robô, que é um robô para apertar parafuso. E tem um motivo do porquê disso. Aí você fala, pô, mas precisa automatizar? Qual que é o grande ganho disso aqui? Ele está dando a placa. Não é a substituição por pura e simples automação, né? Mas é muito sensível. Uma placa tem um erro humano durante o parafusamento, é um parafuso que não entra, é um parafuso que escapa, a parafusadeira vira uma furadeira na placa. E aí você mete a furadeira, acabou, perdeu a placa inteira, perdeu o processador, perdeu tudo. Então a gente automatiza com o intuito de qualidade. Essa máquina, ela vai garantir que o torque do parafuso está certo, e ela vai garantir que o parafuso dê o número de voltas corretas. Porque você imagina que o parafuso entre e tem obstáculos, ele vai parar. Se fosse só por controle de torque, ele pararia e não daria erro. Mas aqui ele conta quantas voltas. Então esse parafuso vai ter que dar 12 voltas. Então ele deu 12 voltas, o torque parou e aí ele garante. Não é simplesmente a questão humana. Porque se fosse uma pessoa, o parafuso travou, nem a pessoa não vai reparar, fazendo ciclos de 30, 40 segundos. Depois desse robô do parafuso, vai ali para outra parte onde vai colocar adesivos e tudo mais. E aí finalmente chega na bancada de teste, onde é instalado todo um sistema operacional de teste. É um Windows versão de teste, não é um Windows final, nem Linux, nem nada. Eles instalam um Windows versão de teste, onde vai instalar a BIOS do notebook, rodar vários testes e vai ficar rodando ali por mais ou menos 1 hora, às vezes até mesmo 2 horas rodando todos aqueles testes em todas as máquinas que passam ali. Esses testes são rodados. Inclusive, o fato deles saberem cada máquina por número de série, quem montou a máquina, qual memória RAM foi colocada, qual teste foi executado, fez com que eles soubessem, lá pelo vídeo que eu fiz, o vídeo R15M, eles olharam o meu vídeo, viram o número de série do notebook e conseguiram ver qual erro tinha acontecido na linha de montagem, aonde estavam esses aparelhos no Brasil e o que eles tinham que fazer para que esse erro não se repetisse. Porque tudo rastreado, eu consegui pegar aquela máquina que você falou. E aí você sabe também todos os lotes e aonde está o lote que está... Tudo encontramos 3 máquinas. Entendi. Pegamos 3 máquinas onde o sistema tinha uma situação que se ele desconectasse, conectasse, o sistema permitia que saísse. E aí ele passou. E aí a gente matou,
que a gente consegue, como tem a capivara inteira do negócio, a gente sabe aqui, pastor, peraí, vai como? Cadê? Aí a gente viu uma situação. E aí o Marcos e a equipe lá identificaram o negócio. Interessante. Então, é dinâmico, né? Aprendizado, mas você vê, não tem ninguém escolhendo a bisa. Sim. Ninguém vai escolher o sistema tradicional ali. Vai ser tudo automático. E você não consegue pegar uma máquina daqui e levar para embalagem direto, que o sistema vai travar. Vai travar, sim. Então esse aqui é o primeiro registro. Esse aqui é o que eu falei, é o primeiro teste. Então a máquina já ligou, já atualizei a BIOS, então já funcionou o sistema operacional, funcionou a memória, já entrei no sistema, já atualizei o firmware dele, e aí eu vou subir para o sistema, e aí eu vou para começar os primeiros testes, onde eu começo a fazer os testes sem o sistema operacional. Então, muito legal, né? Eles conseguiram aprender. Inclusive, graças aos nossos vídeos, eles mudaram processos de produção para que esse erro não acontecesse mais, para que não tivesse qualquer tipo de erro de BIOS ou de qualquer outra coisa do vídeo R15. Bacana. Depois de tudo isso, pessoal, o notebook é formatado novamente e é instalado o sistema operacional que vai ser vendido com ele. Aí, uma parte de todos esses notebooks que foram produzidos naquela hora é sorteado aleatoriamente para mais uma inspeção mais profunda, para ver se aquele lote está completamente correto. Outra pessoa vai ligar aquele notebook e vai usar como um consumidor normal, testar de novo todas as portas USB, tudo mais, para fazer mais um teste para ver se está tudo aprovado. Depois de tudo isso, ele é embalado e aí ele passa por um teste da embalagem de transporte. Olha isso, tem essa máquina que fica mexendo a caixa para ver se aquele lote está aprovado para transporte, se não vai danificar no transporte. Só que a questão é que antes de tudo isso aí que eu vi, tem uma outra fábrica que eu falei para vocês, que é a Borelli. Essa Borelli é a que vai fabricar todas as placas que vão ser montadas no notebook. Pois é. As placas são fabricadas nessa Borelli. Olha esse maquinário absurdo aí. Esse maquinário consegue montar desde um Vision R15M até um iPhone 17 Pro. Sério, todos os aparelhos que você pode imaginar, essa placa consegue montar. Então é a mesma placa que tem na fábrica do iPhone na China. É a mesma placa não, é a mesma máquina que monta as placas dos iPhones lá na China, é essa daí. O que você pode imaginar de tecnologia é montado numa máquina dessa? Ela consegue montar mais de 40 mil componentes ali por hora, o negócio é absurdo. Olha a rapidez que ela monta essa placa, né? E aí a mesma coisa, eu não vou passar tudo com vocês, mas é um processo gigantesco para poder montar essa placa. Vários testes são feitos e tudo mais, e todo esse processo. Só que essa parte de placa é mais robotizado. Tem também muitas pessoas trabalhando, mas ele é mais robotizado do que a parte de montagem do notebook. Primeira coisa, então, que eu vi lá na fábrica é o seguinte: impressionante. Mais uma vez, esse conteúdo não é pago, não é nada. Eles me convidaram, se eu quisesse ir, eu ia, se não quisesse, eu não ia. Eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu fosse, eu fui ver pessoalmente, né? É impressionante. Eles, assim, é difícil imaginar que um aparelho sai de lá com um problema. Mesmo assim pode acontecer, né? E você vai aprendendo com os erros. Por mais que o processo seja aparentemente inviolável e perfeito, nada é perfeito e mesmo assim erros podem acontecer. Mas é impressionante como é bem feito. Então a primeira coisa que eu queria dizer é isso. Segundo, a Positivo tem vários aparelhos. Eu nem sabia disso. Ela é líder, por exemplo, em fabricação de máquina de cartão. Os maiores bancos do Brasil fabricam as máquinas de cartão com eles. Eles fabricaram a urna eletrônica, né? Essas últimas urnas eletrônicas foram eles que fizeram. Eles também fazem celulares, né? Fabricam os celulares da Infinix, fabricam os Vaio, fabricam Chromebook. Inclusive, a própria Google fiscaliza muito fortemente a fábrica para que os Chromebooks saiam da forma correta. Então, assim, é muita coisa que eles fabricam. Inclusive muitos notebooks que eu não sabia que existiam, olha só. Pessoal, muita gente não sabe, mas a Positivo tem muito produto que não é para o consumidor normal, que eu achei muito interessante. Olha isso aqui. Tem Vaio de 14 polegadas, ó. Vaio FE Pro PX, por exemplo. Isso aqui é um que não vende para o público final. Tem um i7, tem um Intel Iris. Olha que notebook legal, de 14 polegadas. E tem notebooks, logicamente, que a gente vê no mercado, né? Todos esses que são Pro, tipo, vai o Pro BK. Mas tem uns que chegam pro público normal, né? Como esse vai o FE15 com Alexa integrado, vai o FE16. Esse aqui a gente já fez vídeo no canal também. Então tem muita coisa interessante que não tem ainda pro público consumidor normal, só pra empresa. Talvez um dia tenha pro público normal, não sei. Tem até um Positivo Vision C15, que seria tipo o R15, só que o C de corporativo, esse aqui é o C15 com mini tela, então é a versão corporativa dele. Tem algumas diferenças, né? Bom, esse caso aqui, nesse que tá aqui na mesa, ele tá com Intel Celeron. Mas aqui, ó, tem versões com até 2 TB, mas ele não fala as versões de processador que tem. Mas já é diferente do Positivo Vision R15M que a gente conhece, né? Que tem um hardware um pouco diferente. E aqui também tem, por exemplo, o Vision C14. Pelo que eu entendi, tudo que tem C de corporativo, né? Quer dizer que é de empresas, ó. Tem esse daqui também, menorzinho. Olha o tamanho desse notebook. 11 polegadas, é um netbook. Fazia tempo que eu não vi um netbook. Ó, tem até um botãozinho ali. Enfim, são casos muito específicos, né? Pode ver que ele é até tampado aqui, olha, as conexões, provavelmente para uso em aplicação
de lugares ali que pode entrar algum tipo de poeira, alguma coisa assim, eles já pensam nisso também. Interessante, né? Várias coisas legais, ó. Proteção IP54, é isso mesmo, contra líquido e poeira, leitor de impressão digital, estrutura robusta e segura. Então isso aqui é para usar em situações, sei lá, você tá numa pedreira, por exemplo, você tem um notebook muito mais fácil de guardar ali na máquina, que você pode tirar, mais resistente. Bem legalzinho. Tem vários outros, olha. Bom, vamos lá. O erro que aconteceu com o Vision R15M realmente foi um erro, né? Pelo que eu entendi, um lote daquele positivo saiu com vários tipos de erros ali que, ao fazer aqueles processos que eu fiz de mudar de software, etc., tudo aquilo acontecia, né? Ele dava erro, você não conseguia reproduzir o vídeo, você tinha problemas ao instalar o Windows, enfim, tudo aquilo acontecia, inclusive, né, no meu caso, do meu lote, sequer veio com o sistema operacional, como vocês viram. Eles localizaram todos aqueles notebooks, pararam a venda, retiraram os notebooks para depois voltar à venda. Isso é top! Para não falar uma palavra feia aqui, muito top. Meu, vocês têm noção disso? O que é uma marca parar de vender? E não foi só por um dia não, acho que foi mais de um dia, hein? Parou de vender tudo para recolher. Meu, isso demonstrou um grande apelo para o consumidor. Agora vamos lá, por que a gente tem ainda esse preconceito com a Positivo, né? A Positivo é líder de venda em notebooks de entrada, que são notebooks de R$1.000, R$1.500. E não tem o que fazer, pessoal. Esses notebooks são fracos, né? A gente tá falando de notebook com Celeron, 4 GB de RAM, não tem o que fazer. Só que a gente tem que entender que tem pessoas que precisam disso. A gente tá falando de escolas no Brasil inteiro, desde escolas com um pouco mais de condição financeira para comprar aparelhos, até escolas que não têm verba alguma e que o governo pode lá dar alguns notebooks para essa escola para que as pessoas tenham acesso a algum tipo de internet, ou algum tipo de tecnologia. A gente está falando de um Brasil gigantesco, nem todo mundo tem acesso a tudo. E para quem nunca nem pode navegar na internet, ter um computador, mesmo que de R$1.000 ou R$1.500, é fantástico. E nisso que a Positivo foca muito, ela vende muito, tanto para o governo, como para empresas, como é claro para o consumidor final, esses notebooks mais baratos, ela é líder nisso. E aí a gente pega isso como referência, a gente usa lá um computador com Celeron 4 GB de RAM, quem já está acostumado com uma coisa um pouco melhor, acaba vendo que aquilo trava, que aquilo passa raiva, e aí começa assim, pô, Positivo não presta. Mas a questão não é isso, a questão é que aquele produto é fraco, mas ele precisa ser fraco porque ele precisa ser barato, e tem o público para ele. E agora a Positivo começou a apostar nessas marcas, tanto fabricando marcas como o Vaio, que são marcas um pouco mais caras, como até o Vision, que é uma marca mais intermediária, né? O Vision custa de R$2.000 a R$3.000 dependendo da versão. Notebook excelente. E aí, pega um pouco desse preconceito que a gente fala assim, pô, vou pagar R$2.000, R$3.000 no notebook horrível. Não, ele não é horrível. Você tá com referência naquele Celeron que ela monta, não na versão com Ryzen, não na versão com i7. Eu acho que isso que é a questão. Eu dei uma dica para eles, né, pro pessoal da Positivo, que é essa questão de tentar separar um pouco a marca, né, daquilo que é intermediário para aquilo que é de entrada, para o pessoal não ter tanto esse preconceito. Então, assim, eu entendo o preconceito que nós temos da Positivo, de produtos mais básicos. Mas você tem que entender, toda marca tem produto básico e tem produto avançado. Eu sei que a Positivo lidera nos básicos, mas ela tá fazendo um bom trabalho sim. Quando a marca erra, a gente precisa dizer que ela errou, porque ela precisa entregar um produto bom para o consumidor, óbvio. Só que a gente não pode colocar a marca para baixo. A gente tem que colocar o erro dela em evidência para que ela conserte, mas não colocar a marca para baixo, entendeu? Por exemplo, a Positivo errou ali no Positivo Vision R15M que ela me entregou. Eu não posso falar assim, a Positivo é uma porcaria, não presta, não compra Positivo. Não, eu preciso falar do erro, para eles consertarem o erro. Por que eu tô falando isso? Eu já disse isso em outros vídeos, mas eu vou repetir e vendo pessoalmente é ainda mais evidente, pessoal. Isso serve para Positivo e para qualquer outra marca, tá? São muitas pessoas trabalhando para aquela marca. Nossa, eu entrei naquela fábrica e são milhares de famílias que dependem disso daqui que está na mesa, né? Desse Vaio ou do Positivo, ou pode ser do Asus, do Samsung, não importa, qualquer marca. Eu sei que, dependendo da marca, a gente acaba tratando como se não fosse nada, né? Ah, porque ela é gigantesca, porque é isso, porque é aquilo. Mas muitas dessas empresas, mesmo que não brasileiras, eu vou dar o exemplo aqui da Asus, por exemplo, elas fabricam produtos aqui no Brasil. E tem lá famílias brasileiras que dependem daquilo. Então se a gente colocar a marca só para baixo, e todas aquelas famílias que eu vi lá na fábrica lá, elas dependem da marca ir bem. Então a gente tem que torcer para Positivo sempre ir bem, né? Eu fiquei impressionado com a fábrica. Meus parabéns, Positivo. Obrigado pelo convite. Inclusive depois de tudo isso que aconteceu, vocês viram até na introdução do vídeo, cara, nós fomos fazer um passeio. Foi muito legal. E a gente ia ver jacaré no rio, tá? Ver jacaré lá no Rio Negro lá. Aí, bom, para adiantar a história, o guia acabou pegando um jacaré, perguntou quem queria tirar foto com o jacaré, eu falei, eu quero.
Peguei o jacaré na mão, o guia começou a mexer no celular, eu comecei a ficar apavorado, minha mão começou a suar, começou a subir minha mão pra boca do jacaré, eu pedi pra ele segurar o jacaré pra mim, ele não segurava, quando ele foi segurar, o jacaré escapou da minha mão, olha isso. Aí eu peguei, nesse momento que o jacaré escapou, pessoal, eu corri do barco, subi em cima do teto do barco e fiquei escondido no teto do barco e todo mundo perguntando, cadê o Felipe? O Felipe tá no teto. Lucas Benevides, meu amigo que tava gravando esse vídeo, que tava gritando aí, cadê o Felipe? Cadê o Lipe? Aí o primo do Gabriel de Pinho, junto com o MW Informática, que conseguiram conter o jacaré. O MW acalmou o jacaré com o pé dele e o primo do Gabriel de Pinho, o Vitinho, foi lá e pegou o jacaré e aí tudo se conteve. Foi uma experiência interessante. Enfim. Bom, agora eu posso dizer que com certeza eu recomendo, cara, tranquilamente, de olhos fechados, a Positivo. Não tem o que falar. E o Havaí eu também, já recomendava, agora eu também recomendo. É claro, tudo no preço certo, né, gente? Não adianta. Como eu já falei várias vezes, o Vai é maravilhoso, mas você não vai pagar um valor tão absurdo. Tem que estar no valor certo, mas no valor certo. Independente de outras coisas, a marca é muito boa e a fabricação é muito boa. Tem que saber o que você está comprando. Tem que comprar aquilo para aquilo que você quer. Não adianta você comprar um notebook de R$1.000 achando que vai ser maravilhoso. Nenhuma marca vai entregar isso. Não adianta você comprar, enfim, notebook de R$1.500 querendo jogar. Não. Mas você comprou aquilo certo, pro propósito certo, não tem o que falar. Os caras são top e fazem um trabalho absurdo. Parabéns, Positivo. Muito legal mesmo. Vocês conseguiram uma publicidade grátis aqui no canal, porque isso aqui pra mim é uma publicidade, né? Orgulho de serem brasileiros. Tamo junto. Valeu. Falou.